Olá, meus seguidores, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wilson. Eu já tenho alguns vídeos gravados aqui no YouTube. E o assunto que eu abordo sempre é sobre o transtorno mental, a esquizofrenia, saúde mental e emocional. Eu sou pai e sou cuidador também de um jovem que foi diagnosticado com o transtorno da esquizofrenia. Mas o assunto que eu vou abordar hoje nesse vídeo é sobre como nós devemos nos comportar ou lidar com as situações quando o paciente entra em surto, em crises. Porque na esquizofrenia tem todo esse processo. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem com o maior número de pessoas, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, ao maior número de pais, de cuidadores. Eu acredito que essas informações podem agregar valor na vida de alguém. Esse é o meu objetivo. A única experiência que eu tenho é a experiência que eu vivo durante todos esses anos, durante quase 15 anos, que meu filho foi diagnosticado com esse tipo de transtorno. E a experiência que eu tenho para passar são as minhas experiências. Então eu vou falar para vocês sobre esse assunto. Muitas vezes a pessoa que tem esquizofrenia, logo no início, quando ela ainda não está em tratamento, quando a gente não encontra ainda um tratamento adequado, uma medicação que comece a surtir efeito, o paciente ele passa por várias crises. Eles têm delírios, alucinações, eles misturam a fantasia com a realidade, e esse é o maior desafio para um cuidador, para um familiar que cuida, ou qualquer outra pessoa que cuida de uma pessoa com transtorno mental. Foi a minha experiência. No início, quando meu filho foi diagnosticado com esse problema, ele começou a dizer que ele era Michael Jackson, ele se intitulava... muitas vezes ele dizia que ele era Deus, que ele era Jesus, que ele tinha poder. E aí, no início, eu, como pai, cuidador, a gente não tinha aquela sabedoria. Às vezes a família também, a gente não sabia como lidar. Era uma situação totalmente desconhecida. E às vezes a gente confrontava. Muitas vezes eu mesmo dizia assim, não, pare com isso. Isso é coisa da sua cabeça, é coisa da sua mente. E nessas interações nossas, eu observava que ele ficava mais agitado, mais nervoso, o problema aumentava mais naquele momento. Porque na mente da pessoa que tem esquizofrenia, tudo que ele está falando para ele é uma verdade. Eles têm uma certeza muito grande, mesmo que nós que não temos esse diagnóstico, somos normais nesse sentido, a gente acha que aquilo ali é uma ilusão, mas para eles é verdade. Né? No caso do meu filho, as alucinações dele, ele colocou na mente que ele é um piloto de avião, que ele vai levar todas as pessoas para viajar, as pessoas da família, ele já viajou de avião, ele já pilotou avião, e na verdade nós sabemos da realidade, né? E confrontar com essa situação é complicado. Então, eu quero passar para vocês essas informações que nesses momentos você não pode confrontar com o seu familiar, ficar teimando com ele, dizendo, não, nada disso é verdade, você está falando bobagem, isso não é verdade. Então, isso no início a gente fazia muito isso. Eu acredito que muitas pessoas, por não ter sabedoria, a gente fazia. A mente da pessoa que tem esquizofrenia é uma mente assim, muito bagunçada. As pessoas ouvem muitas vozes assim na mente, vozes ameaçadoras. Aquelas vozes ficam diariamente na cabeça da pessoa, muitas vezes xingando a pessoa, dizendo palavrão, dizendo que ela vai morrer, que vai matar ela, que vai fazer isso, fazer aquilo. E elas muitas vezes colocam na mente um personagem, pode ser alguém da família, pode ser um personagem que tem na TV. Eles dizem, olha, fulano está me perseguindo, não sei quem quer fazer isso comigo, quer me matar.
Aí tem momentos que eles têm medo. Aí tudo isso a gente precisa saber. A gente precisa ter essa sabedoria. Eu muitas vezes passei por vários momentos difíceis também nesse aspecto, porque além do meu filho no início ainda não tinha um tratamento adequado, a gente ainda estava buscando o tratamento adequado, também ainda tinha a questão que a gente não sabia como lidar com essa situação, que era totalmente desconhecida. E a gente às vezes teimava assim com ele, ficava rebatendo as coisas, né? Eu e às vezes algumas pessoas da família mesmo, mas tentando ajudar. A gente fazia isso de uma forma assim, tentando ajudar da nossa maneira. Mas, Wilson, como é que eu devo lidar com a situação no momento que meu familiar está tendo alucinações, delírios, está falando coisas esquisitas, coisas que na verdade fogem da realidade? O que nós devemos fazer é não confrontar o nosso familiar, nosso parente, nosso familiar no caso. Não devemos confrontar de maneira nenhuma, devemos ter empatia, saber entender que naquele momento a pessoa está desorganizada, a mente dela está desorganizada, ela está falando coisa com coisa, ela não está no normal dela. Você tem que procurar manter a calma, fazer uma respiração e procurar levar ela, estar do lado dela, procurar levar ela a estar num local bem confortável, até aquele surto passar, aquela crise passar. Porque se você ficar falando coisas com a pessoa, você vai agitar mais, o quadro vai se tornar mais difícil. E quando elas estão falando coisas, dizendo eu sou tipo assim, um cantor famoso, sou um piloto de avião, sou isso, sou aquilo, você deve dizer que sim, que não. Não, você não precisa dizer nada. Precisa conversar com ele normalmente, entrar na conversa, dizer, tal, tá bom. Muitas vezes aqui na minha casa já tivemos até momentos de brincadeira sobre isso. Isso depois que a gente aprendeu a lidar mais com a situação, as coisas ficaram mais leves um pouco. E muitas vezes quando o meu filho fala assim as coisas, a gente começa a brincar, começa a descontrair sobre isso e tudo se torna mais leve. Mas no início não foi fácil. Eu vejo assim muitos familiares assim sofrendo muito porque dentro de casa há muito confronto. A pessoa já tem um delírio na mente dela, um problema sério atormentando a cabeça dela de dia à noite, porque a esquizofrenia, o transtorno mental nesse aspecto, as pessoas que têm esse transtorno, elas sofrem com essas perseguições na cabeça dela dia à noite, de dia e de noite, 24 horas. E se não tiver um familiar compreensivo, que entenda o lado da pessoa, que converse, que procure manter a calma, trazer a pessoa sempre para segura, para a pessoa se sentir segura, confortável, se torna um inferno, né? Se torna pior o quadro da pessoa. Então isso acontecia muito. E aí hoje, depois de muito tempo, né, a gente buscando sabedoria, buscando conhecimento, a gente hoje sabe lidar mais com essa situação. Então muitos familiares sofrem com isso porque não sabem lidar com a situação, começa a teimar com o paciente. Aqui muitas vezes quando o meu filho ele tem as alucinações, os delírios, tem dias que eles estão assim bom, estão assim animados, outros dias estão chorando, angustiados, depressivos, dias muito ruins. Outros dias eles estão assim agitados, muito agitados, agressivos em alguns momentos. E ali naquele momento você tem que manter a calma, fazer ele entender que você está do lado dele, que nada de ruim vai acontecer, que a gente está ali para apoiar e trazer ele para um ambiente confortável. Se você estiver na sua casa no momento que seu paciente está tendo crise, seu familiar está tendo crises, e tiver várias pessoas na sua casa, amigos, né, familiares, for uma festinha de família e ele está muito agitado, naquele momento é muito bom a gente tirar a pessoa daquele ambiente. Se as pessoas estiverem na nossa casa, a gente pedir licença às pessoas, elas vão compreender muito bem para deixar o ambiente mais tranquilo para aquela pessoa, levar a pessoa a um local mais
reservado, tipo assim, eu já fiz isso aqui com meu filho, levar ele para o quarto, ligar o ventilador, dar um copo com água a ele, uma água para ele tomar para se sentir mais confortável, fazer alguma coisa que venha distrair, sair daquele quadro. Então isso tudo são técnicas que a gente vai aprendendo no dia a dia e isso a vida da gente vai se tornando mais leve, porque não é fácil não. Lutar com pessoas que têm esse tipo de transtorno mental. Nem todo mundo tem essa sabedoria. Mas nós, familiar, pais, cuidadores, que vamos cuidando dia a dia, temos que ter essa sabedoria e buscar essa sabedoria de saber lidar com a situação para ajudar o nosso familiar. Porque não é fácil. A vida de quem tem um transtorno mental, a esquizofrenia, é uma vida muito sofrida. A mente dessas pessoas é uma mente muito bagunçada, cheia de delírios, de alucinações, de perturbações. As medicações conseguem controlar esse caso, mas a pessoa não tem uma vida 100% normal, de maneira nenhuma. Elas não têm uma vida 100% normal. O que controla elas são as medicações. No caso do meu filho, é um caso raro, esquizofrenia refratária. A esquizofrenia refratária é a esquizofrenia que mesmo o paciente tomando medicamentos, o problema sempre fica voltando, a pessoa sempre fica tendo crises. Então é uma situação um pouco mais complexa. E tudo isso a gente precisa saber lidar com essas situações. Então, o paciente quando está com essas crises, nós não podemos ficar teimando com elas de maneira nenhuma. Falar mais alto, por exemplo, porque na mentalidade de quem tem esquizofrenia, quando você levanta o tom de voz, você fala um pouco mais alto do que aquela voz ecoa na mente dela de uma forma muito forte, como se fosse uma ameaça, e aí elas reagem. É como um exemplo que eu vou dar. De repente alguém grita com você, fala um pouco com um tom de voz um pouco grosseiro. Dentro de você absorve aquilo de repente, assim, também de uma maneira agitada. Aí às vezes você responde também da mesma forma. Na mente da pessoa que tem esquizofrenia, quando você fala com um tom de voz um pouco mais alterado, aquilo se torna mais ainda, mais forte. Então, são situações que nós temos que saber lidar com essas situações. E às vezes há conflitos dentro de casa, nas famílias, que tem pessoas assim, porque as pessoas não têm paciência. Tem que ter paciência, muita paciência. É difícil ter paciência, muitas vezes a gente também cuidador, está em um dia que não está muito bom, mas muitas vezes você tem que buscar autocontrole, equilíbrio emocional, ter calma, ter paciência, falar mais baixo com a pessoa, quando ela estiver agitada, nervosa, você falar com calma, porque tudo às vezes eles interpretam errado, às vezes eles acham que a gente está desejando mal a eles, que ninguém gosta deles e tal, mas é tudo coisa da mente deles. Mas a empatia e o amor é o que vence tudo. Eu lembro que nesse processo doloroso de tratamento da esquizofrenia, no caso do meu filho, que é a minha experiência que eu estou passando para vocês, ele teve momentos que ele passou a me odiar. Eu muitas vezes levei empurrão no meio da rua e dentro de casa. Teve um dia que ele teve uma crise muito forte antes dele ser internado. Ele jogou um celular na minha cabeça e sangrou, minha cabeça sangrou. Então foi um processo doloroso para mim, que eu fiquei pensando, eu disse, e agora, o que é que eu faço? Se meu filho está me odiando, o que é que eu vou fazer? Mas aí eu busquei equilíbrio e pensei comigo mesmo, eu tenho que enfrentar de alguma maneira, tenho que tratar, vou buscar um recurso, alguma forma de como tratar dessa situação, e fui percorrendo esse caminho. Hoje ele está em um momento comigo muito bom.
está em um momento amoroso, carinhoso, reconhecendo a minha luta por ele, o meu carinho, o meu amor de pai, né, que nunca abandonei ele, porque também é a minha obrigação e que estou do lado dele para cuidar dele. Então, gente, aqui não dá para eu passar todas as experiências, porque são vivências de todos os anos, de todos os dias. Mas, assim, uma informação muito importante que eu vou deixar para todos vocês, que quem não tem conhecimento, busque conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Quando você busca conhecimento sobre esse assunto e outros assuntos na sua vida que você não tem domínio, você não tem controle, você passa a lidar melhor com as situações. Então, isso foi o meu caso. Eu tenho buscado sempre conhecimento, tenho sempre assistido vídeos também de colegas, de médicos também, de pais que tem aqui no YouTube, que tem filhos assim com esses tipos de transtornos e que tem passado várias experiências para mim e para outras pessoas. Então, eu me espelho muito nessas pessoas e tenho absorvido um pouquinho de experiência de um pouquinho de experiência de outros, e aí isso tem me ajudado de uma forma extraordinária. Então você que tem um familiar assim, que tem um parente, alguém da sua casa, da sua família, procure tratar de uma forma diferente, procure ter empatia, procure ter calma, ter paciência com a pessoa, porque ela não tem culpa, elas não são culpadas por agir daquela maneira, elas sofrem muito, é muito sofrimento. É muito triste uma pessoa que tem esse tipo de transtorno mental, porque além dela sofrer com o problema que está atormentando a cabeça dela todos os dias, ela sofre o preconceito da sociedade, ela sofre o preconceito das pessoas que estão ao redor, elas muitas vezes param de ter um convívio social por causa da situação, tudo isso elas sofrem. É muito sofrimento na vida da pessoa. E se não tiver um familiar, uma pessoa próxima que a acolha, que entenda, que compreenda, o caso dela se torna pior. Então, quanto mais o apoio da família, o tratamento medicamentoso, né, que você tem o acompanhamento psiquiátrico, psicológico e o tratamento juntamente com a família, o acompanhamento, o amor, o carinho, a compreensão, e também os tratamentos de terapia ocupacional, se tiver tudo isso, o paciente tem uma saúde mais equilibrada, no sentido da esquizofrenia e outros transtornos mentais. Agora, se a pessoa não tiver esse tipo de acompanhamento que eu estou falando aqui para vocês, o quadro da pessoa se torna pior. Então, hoje nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. O paciente, o tratamento, a esquizofrenia, segundo a medicina, não tem cura, é um problema crônico. Ela precisa tomar medicamento para o resto da vida, mas tem tratamento, pode estar controlado. E com esse tipo de sabedoria do familiar, cuidando direitinho, fazendo essas regras que eu estou falando para vocês de cuidado e não debater ficar debatendo com o paciente, então ele passa a ter uma qualidade de vida bem melhor. Então é isso que eu tenho para passar para vocês nessa noite. Acredito se meu vídeo, acredito que assim que meu vídeo possa chegar até vocês e agregar valor na vida de vocês, na vida de alguém. Eu gostaria que vocês que estão assistindo esse vídeo, mais uma vez eu peço a vocês que curtam, que compartilhem com o maior número de pessoas, compartilhem nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos que vocês têm aí nas redes sociais, que vai ajudar muitos familiares que passam por essa situação. E algumas coisas que eu não deu para falar aqui, que às vezes a gente esquece, que são tantas informações, vocês podem buscar na internet. Hoje no YouTube tem vários profissionais maravilhosos aqui que eu acompanho vários vídeos deles ensinando como você lidar com a situação de crise, como você deve cuidar do seu familiar quando ele estiver tendo alucinações, delírios. Então vocês busquem conhecimento, certo? E é isso aí. É isso que eu tenho para passar para vocês. Desde já eu fico muito grato. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado pela atenção, pelo carinho.
e fico muito grato se vocês compartilharem com o maior número de pessoas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Sou grato porque tenho vocês aqui que me assistem nesse canal. Sou grato porque Deus me deu a sabedoria hoje de cuidar do meu filho. Não sei ainda tudo 100%, mas todos os dias estou aprendendo, é um processo. Então, gratidão sempre, tá bom? Um abraço a todos.